Oi, queridos, vamos para mais uma história, mas antes, obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Quero pedir para você que está assistindo os nossos vídeos, se você gosta e não se inscreveu, se inscreve também, dá um like que é importante para o canal e também compartilhe entre muitas crianças e adolescentes, para que eles possam aprender a palavra de Deus. E que Deus abençoe sua vida, meu querido, abençoe sua família. E sempre a Ele toda a honra e toda a glória. O rei Jorão agora era o novo rei de Israel. E ele também foi um rei ruim. Ele tirou a estátua de Baal, mas ele andou no mesmo caminho dos outros reis, que fizeram as coisas erradas contra o Senhor. Fez o povo pecar contra Israel e não buscava o Senhor. E os moabitas, eles se revoltaram contra o rei Jorão e resolveram atacar Israel. Então Jorão, ele foi pedir ajuda para o rei Josafá e o rei de Edom. O rei Josafá, vocês lembram dele? Ele era um bom rei, ele buscava o Senhor e ele era o rei de Judá. E assim, aqueles três reis se uniram para enfrentar os moabitas. Eles juntaram seus exércitos para lutar contra os moabitas e caminharam durante 7 dias. E era no deserto e não havia água. Então o rei Jorão começou a murmurar, a reclamar de Deus. Ele falou assim: Deus nos trouxe aqui nesse deserto e vai nos entregar nas mãos dos moabitas. E começou a reclamar. Mas Josafá, que era um homem que temia ao Senhor, ele perguntou assim: não tem nenhum profeta do Senhor aqui para que a gente possa buscar ele, para que ele possa perguntar para o Senhor? Josafá, ele buscou o Senhor. O rei Jorão, não, ele queria murmurar e reclamar, mas Josafá, ele buscou o Senhor. Meu querido, você pode buscar o Senhor também. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, pode buscar o Senhor. Então, um dos servos falou assim para ele: olha, existe um homem que é o profeta Eliseu. Ele era o auxiliar de Elias e ele pode sim consultar o Senhor. Então Josafá falou que era para eles consultarem Eliseu. E aqueles 3 reis, eles foram então falar com Eliseu. E assim, eles foram buscar o Senhor. Vamos ler o versículo. Isaías 29:13. Escutem bem o que a palavra de Deus diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a Bíblia está dizendo que nós podemos buscar o Senhor. E se nós buscarmos Ele, nós vamos achá-lo. Ou seja, Ele vai nos responder. Mas tem uma condição, ele diz: mas se nós buscarmos de todo o nosso coração. Jorão e o rei de Edom tinham ido lá, com Josafá falar com Eliseu. Eles tinham ido buscar o Senhor de todo o coração? Apenas Josafá foi buscar o Senhor de todo o coração. Jorão não, porque quando Jorão chegou lá e Eliseu olhou para eles e ele disse assim: o que você quer aqui? Falou para Jorão: por que você não vai buscar os profetas do teu pai e da tua mãe? Porque Eliseu sabia que ele não confiava em Deus. E Eliseu disse assim: olha, se não fosse por causa de Josafá, que eu respeito, eu não falaria contigo e nem olharia para você, nem te receberia. Eliseu sabia que Jorão não estava buscando o Senhor de todo o coração, mas Josafá estava. E por causa de Josafá, ele ia atender aqueles reis. Sabe, meu querido, Josafá estava sendo bênção ali, para aqueles outros 2 reis. Assim mesmo é com a gente. Você pode ser uma bênção na sua casa. Se você já tem Jesus como Salvador, continue orando pela sua família, buscando o Senhor de todo o coração, e Deus vai usar a sua vida
para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor por causa de você, se você for obediente ao Senhor. Por isso, meu querido, devemos buscar ao Senhor. E você pode buscar o Senhor. Não deixe de buscar o Senhor, mas lembre-se de buscá-lo de todo o seu coração. Então, Eliseu falou para eles que Deus havia falado para lá no deserto eles mandarem cavar buracos, covas, por toda aquela parte, porque Deus mandou dizer que eles não iam ouvir barulho de chuva nem de vento, mas Deus ia mandar muita água que ia matar a sede deles, dos animais, né? Todo o exército ia ter água em abundância ali. E Eliseu disse: olha, Deus ainda manda dizer uma coisa, que ele vai dar para vocês a vitória sobre os moabitas. Que Deus bondoso, vocês não acham que Deus está sendo muito bom para o rei Jorão? Por causa de quem? De Josafá. Lembre-se disso. Deus quer usar você também para abençoar as outras pessoas. Por isso, não esquece de buscar o Senhor, assim como Josafá fazia. E eles obedeceram, fizeram os buracos e eles não ouviram barulho de vento, nem de chuva. Mas a Bíblia diz que vinha muita água, Deus mandou muita água. Ela vinha lá pelo caminho do deserto de Edom, a água vinha escorrendo. E os buracos, as covas que eles haviam feito, também se enchia de água. E assim eles puderam beber, dar para os animais. Ai, que maravilha! Que Deus bondoso é esse! Por isso vale a pena buscar o Senhor. Mas os moabitas, eles ouviram dizer que aqueles 3 reis haviam se juntado para lutar contra eles. Então, eles pensaram assim: nós vamos atacá-los. E aí reuniu seu exército para ir lá lutar contra aqueles 3 reis. Mas a Bíblia diz que eles levantaram de madrugada, eles queriam pegar eles de surpresa. E eles foram até lá. Quando eles chegaram, que eles viram aquela montoeira de água, a Bíblia diz que o sol estava começando a sair. Mas eles olharam para a água, os moabitas, e eles viram a água vermelha, de outra cor. E eles falaram assim: ah, é sangue! Já sei o que aconteceu. Aqueles 3 reis, eles resolveram lutar contra eles mesmo e devem ter se matado. Vamos lá no acampamento e vamos acabar com aqueles israelitas? Quando eles chegaram no acampamento dos israelitas, eles se levantaram e lutaram contra os moabitas que foram pegos de surpresa. E assim, eles venceram os moabitas como Deus havia falado, que ia dar vitória para eles. Que Deus bom, né? Por isso, meu querido, devemos buscar o Senhor. Você pode buscar o Senhor, mas busque-o de todo o seu coração, porque Deus é bom, Ele ama você. Certa vez, um homem que era filho dos profetas, ele amava o Senhor, temia o Senhor, ele tinha uma esposa e 2 filhos, e ele tinha também uma dívida. Só que ele morreu e ele não tinha dado tempo dele pagar a sua dívida. Então a sua esposa ficou viúva com os 2 filhos e a dívida do marido para pagar. Então o homem que ela devia foi cobrar dela. Ela disse: eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro. Ele disse: olha, se você não me pagar, eu vou levar os seus 2 filhos para serem meus servos. Ai, aquela mulher estava com um problema. Então o que ela fez? Ela buscou o Senhor. Ela foi até Eliseu para poder ajudá-la. Ela sabia que só Deus poderia ajudar a resolver o seu problema. Ela também, como Josafá, buscou o Senhor. Você pode buscar o Senhor também, meu querido. Mas não esquece que você deve buscá-lo de todo o seu coração. Ela contou tudo para Eliseu. E Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa?
Ela disse: eu não tenho nada a não ser um pequeno vasinho de azeite. E ele disse: olha, então você vai, peça para os vizinhos vasos vazios, muitos e muitos vasos. Vai para sua casa com seus filhos, fecha a porta e vai virando o azeite do seu vaso, vai virando nos outros vasos até eles encherem. E quando estiverem cheios, vai separando os cheios dos vazios. Mas peça muitos, muitos vasos. E assim ela fez. Pediram muitos vasos emprestados, muitos e muitos. E ela pegou o vasinho pequenininho que ela tinha com azeite e ela foi derramando nos vasos. Fechou a porta, como o profeta havia falado, e foi enchendo muitos e muitos vasos. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando ela já estava enchendo, eles colocavam separados os vasos cheios. Aí ela disse assim: traga mais um vaso. E os meninos disseram: não tem mais, todos os vasos já estão cheios. E a Bíblia diz que quando ela encheu o último vaso, o azeite do seu vasinho parou. Que Deus bondoso! Tudo porque ela resolveu buscar o Senhor. Por isso, meu querido, você pode buscar o Senhor, mas lembre-se de buscá-lo de todo o seu coração. E essa mulher foi depois ainda perguntar para Eliseu o que ela deveria de fazer. E Eliseu disse para ela: olha, agora você pega todos os vasos que estão cheios de azeite e venda. Pague aquele homem que você está devendo. E o que sobrar, você vai viver com os seus filhos. Que coisa maravilhosa que Deus fez por essa família. Deus não é muito bom? Por isso, meu querido, devemos buscar o Senhor, porque Ele é bom e Ele nos ama. Sabe, meus queridos, para buscar o Senhor de todo o coração, precisamos crer nele e obedecer. Quando a gente ouviu a história, nós vimos que aqueles 3 reis, eles obedeceram ao Senhor. Quando eles cavaram os buracos para que houvesse a água, né? E ali eles tiveram a vitória. Então eles obedeceram e eles creram no Senhor. Aquela mulher dos vasos, né, a viúva do azeite, ela também, ela creu naquilo que Eliseu falou e ela obedeceu, pedindo os vasos emprestados. Jesus, ele obedeceu ao Senhor também, quando Deus falou para ele que ele deveria morrer pelo meu e pelo seu pecado. E a Bíblia diz que Deus quer que a gente o obedeça, que a gente creia que Ele nos ama e que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E uma maneira da gente obedecer ao Senhor é crendo em Jesus e recebendo como nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele pagou o preço do nosso pecado. Aquela mulher, ela tinha uma dívida e ela foi paga, né? Porque senão iam levar os seus filhos. Nós também temos uma dívida, a dívida do nosso pecado. Mas Jesus, ele pagou essa dívida quando ele morreu em nosso lugar. Nós vamos ler Romanos 6, 23, que diz assim a palavra de Deus. Prestem bastante atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o pagamento do nosso pecado, da nossa dívida, é a morte, é morrermos e ficarmos separados de Deus, termos uma vida eterna longe de Deus. Mas Jesus, ele pagou essa dívida com a vida dele na cruz, derramando o sangue dele precioso. E se nós cremos nisso e recebemos Jesus como nosso Salvador, Deus, ele vai nos dar o presente, um presente maravilhoso, que é o presente da salvação, da vida eterna, uma vida para sempre ao lado do Senhor. Você pode receber o presente da vida eterna, o presente da salvação, recebendo Jesus como seu Salvador. Jesus, ele é um presente maravilhoso que Deus mandou para mim e para você, porque a única maneira dos nossos pecados serem perdoados é através de Jesus. E o presente que ele nos dá
é o presente da salvação e uma vida para sempre ao lado de Deus. Isso não é maravilhoso? Saber que Jesus já pagou a nossa dívida e que ela agora não custa nada para a gente? É um presente, ela é de graça o presente da salvação, como o versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é de graça. Eu e você podemos receber o presente da vida eterna, recebendo Jesus como Salvador. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Ainda não, meu querido. O que tu está esperando? Se tu ainda não fez isso, não demore. Entregue seu coração para Jesus. Receba-o como Salvador. E se você já tem Jesus como Salvador, confie sempre nele e busque sempre ele de todo o seu coração. Beijo, meus queridos. Que Deus abençoe suas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.